Pode ser que ele já nem te mande mensagem. Pode ser que pareça super feliz com outra, ou até mesmo que tenha te bloqueado de tudo. Mas o que eu vou te contar agora pode virar esse jogo completamente. Quando uma mulher aprende a controlar as próprias emoções e a reconectar com o seu real valor, ela não precisa mais implorar por amor. Ela desperta o amor. E o mais incrível, ela não precisa ir atrás. Ele volta. Simples assim. E não, isso não é nenhum truque místico. É pura psicologia. Me diz uma coisa, amiga. Você já sentiu aquela dor de ser trocada, como se tivesse sido descartada? Como se fosse um objeto velho, sem nenhuma explicação, sem um fim verdadeiro. Eu sei. Isso machuca de um jeito que parece que o chão some. Mas escuta com atenção. Isso aqui não é o fim. É o começo. O que você fizer agora, nesse vazio, vai definir se você vai se arrastar ou renascer. A maioria das mulheres, nesse momento, comete o mesmo erro. Corre atrás. Manda mensagem como se o celular fosse uma extensão da própria dignidade. Pede, se explica, se humilha. E a cada tentativa desesperada, o próprio valor vai desaparecendo. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina emocional. Isso soa familiar? Calma. Você não está sozinha. Mas chegou a hora de mudar as regras desse jogo. Hoje, você vai entender por que o silêncio, o desapego e o seu próprio renascimento não são apenas dicas bonitas. São armas. Armas emocionais e psicológicas. E não, você não precisa virar uma especialista nem devorar uma prateleira inteira de livros de autoajuda. Você só precisa de uma coisa: coragem. Coragem para agir diferente. Porque a mulher que para de implorar por amor é a que começa a atrair amor. Sem dizer uma palavra, apenas com a atitude. Fica comigo até o fim. Esse vídeo não é para quem está disposta a mendigar migalhas emocionais. É para quem está pronta para se transformar numa versão tão forte, tão verdadeira de si mesma, que até o passado vai ter que parar e olhar 2 vezes. E entenda, não se trata mais dele, se trata de você, de voltar para o seu centro, de reconectar com a sua essência, porque quando você para de precisar dele, é exatamente aí que ele começa a precisar de você. Lição 1. O poder do silêncio emocional. Esse silêncio fala mais alto do que 1000 mensagens desesperadas. Já sentiu que quanto mais você fala, menos ele parece te ouvir? Pois é. O silêncio não é vazio. O silêncio é estratégia. Quando ele foi embora, você provavelmente fez o que muita gente faz. Correu atrás, pediu explicações, implorou por uma última chance. Mas na prática, todo esse barulho só confirmou a decisão dele de ir embora. Sabe por quê? Porque esse barulho grita desespero. E o desespero, amiga, é o perfume mais repelente que existe. Agora escuta com atenção. Quando você escolhe calar, você não está sumindo. Você está deixando uma marca ainda mais profunda. O silêncio emocional não é se render. É parar de alimentar um fogo que só consome a sua energia. Quando alguém se acostuma com a sua presença constante, com suas mensagens, com sua disponibilidade, o vazio começa a pesar. E aí ele começa a se perguntar: por que ela não me procura mais? Será que não precisa mais de mim? Será que tem outro? É como caminhar todo dia por uma rua cheia de barulho e, de repente, tudo fica em silêncio. A pessoa para, sente falta, fica desconfortável. É assim que o desapego inteligente funciona. Não é desaparecer. É criar um contraste tão forte que o outro não consegue ignorar. Epicteto, um filósofo antigo, já dizia: primeiro, entenda o significado do que você vai dizer. Depois, fale. Aqui é diferente. Primeiro, entenda o que o seu silêncio comunica. E deixa ele tirar as próprias conclusões, porque quando você não dá explicações, ele começa a criar as dele. E isso, amiga, não é coincidência. É estratégia emocional.
Isso não é novidade para quem já aprendeu a dominar as emoções. Sabe o que acontece quando uma mulher que sempre respondia na hora simplesmente some? Ela cria um vazio. E a natureza odeia vazios. A gente sente necessidade de preenchê-los. Aquele homem que antes te ignorava começa a notar que algo mudou. Você não está mais ali inflando o ego dele. Não está mais aplaudindo, nem lembrando o quanto ele é especial. E sem perceber, você começa a virar um pensamento constante na mente dele. Uma pergunta sem resposta. Vou te contar um caso real. Uma amiga foi bloqueada em todas as redes. E o que ela fez? Nada. Não chorou nas redes, não mandou mensagem, não pediu, não mandou presente. Silêncio absoluto. Sabe o que ela fez? Se voltou para si. Cuidou do corpo, das finanças, da mente. 2 meses depois, ele apareceu com uma desculpa boba. Sonhei com você. Isso não foi acaso. Foi o resultado de um silêncio bem executado. Porque o silêncio não só comunica, ele constrói. Enquanto ela se calava, reconstruía a autoestima. Redescobriu partes dela mesma que tinham ficado de lado por causa dele. E quando você faz esse trabalho interno, tudo em você muda. Sua energia muda, seu jeito de andar, seu olhar, sua presença. E ele sente isso, mesmo de longe. O silêncio não é passividade, é força acumulada. É uma bomba de tempo emocional. A partir de hoje, segura o impulso de escrever. Nada de bom dia, de memes, de indiretas disfarçadas. Nada. Torne-se emocionalmente inacessível. Se precisar, apague os contatos. Não para esquecer, mas para lembrar a si mesma que a sua energia não é presente para quem não sabe valorizar. E enquanto faz isso, trabalhe em você. Cada dia de silêncio tem que valer por 10 de evolução. Pensa bem. Cada vez que você escreve, explica, pede, implora, está mandando uma mensagem muito clara, mesmo que não diga com palavras. Eu te preciso tanto que não consigo viver sem você. E essa mensagem, amiga, não atrai, afasta. Porque no fundo, todos nós desejamos aquilo que não é fácil de ter. Não aquilo que está ali, servido de bandeja, esperando por migalhas. O silêncio estratégico, amiga, é como uma dieta para a alma. No começo incomoda, dói, dá ansiedade, mas com o tempo ele te fortalece, te centra, te transforma. E essa energia nova não passa despercebida. É como se você começasse a emitir uma outra frequência. Uma frequência que grita, sem precisar falar. Eu estou completa por mim mesma. Por isso, pare de tentar convencê-lo com palavras. Faça com que a sua ausência fale muito mais alto do que qualquer discurso. Porque escuta com atenção. Aquela que cala, domina. A que corre atrás, perde. E a que evolui em silêncio, se torna inesquecível. Não continue gritando onde ninguém te escuta. Comece a construir um silêncio tão forte, tão eloquente, que ele não tenha outra escolha, a não ser vir te procurar. Lição 2. Psicologia inversa, sem manipulação. Agora vamos para a segunda lição. Psicologia inversa, sem manipulação. Sabe aquele momento em que justamente quando você finalmente se desconecta, ele reaparece do nada? Pois é, muita gente erra aqui. Confunde se afastar com ser indiferente. Mas na verdade, se afastar é exercer influência. Quando você corta a atenção, algo acende na mente masculina. Você deixa de ser previsível, deixa de estar sempre disponível, se transforma numa incógnita. E o cérebro humano, especialmente o masculino, odeia mistérios e vazios. A atenção cria hábito. E quando você quebra esse hábito, ele sente que perdeu algo, mesmo que não consiga explicar o que é. Isso é psicologia inversa, de verdade. Não é manipular, é mostrar com atitudes que a dinâmica mudou. Que você não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Você não o ignora por orgulho. Você o faz por sabedoria.
Quem não soube te valorizar quando estava por perto, agora vai precisar lidar com a sua ausência. É como tirar o açúcar do café de alguém que sempre tomou doce. No começo ele não entende o que está errado, mas sente a diferença. E mesmo que não admita, sente falta. O sabor mudou. E é justamente essa mudança, esse contraste entre o que era e o que é agora, que ativa um instinto muito primitivo na mente masculina, o de perseguição. Quando algo foge, o impulso natural é correr atrás, não por fraqueza, mas porque somos assim. E nos homens, isso é ainda mais forte. Eles foram biologicamente programados para buscar, para conquistar o que parece fora de alcance. Como disse Marco Aurélio, com muita sabedoria, a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E o que isso significa aqui? Que você não vai se rebaixar, não vai implorar, nem pedir validação, como tantas fazem. Você não responde com drama, responde com foco, com uma nova versão de si mesma, uma que ele nunca imaginou ver. Você não é mais reativa, é estratégica. E essa calma, essa serenidade firme, desequilibra qualquer um. A psicologia inversa funciona porque ela altera algo fundamental, a dinâmica de poder. Pensa comigo. Quando alguém te persegue, é você quem está no controle. É você quem escolhe se dá atenção ou não. Mas antes, quando era sempre você quem procurava, quem enviava mensagens, o controle estava nas mãos dele. Agora, com o seu desaparecimento, tudo vira. Agora é ele quem começa a se perguntar: onde ela está? Por que não me escreve mais? O que mudou? Essa mudança de energia é o que provoca o movimento dele. Vou te contar mais um caso real. Uma amiga minha passava noites inteiras escrevendo poemas de dor. Postava indiretas, dedicava músicas tristes nas redes. Até que um dia, silêncio total. Começou a ir para a academia, focou no negócio dela, sumiu do mapa emocional. 2 semanas depois, adivinha? Ele, que já estava até com outra, reapareceu com aquela mensagem inocente. Você tá bem? Mas esse tá bem carregava algo muito mais profundo, o incômodo com a mudança. Porque quando você se transforma, quando a sua energia muda, quando você deixa de estar disponível, cria um desequilíbrio. E o ser humano tem uma necessidade quase automática de equilibrar o que não pode controlar. Isso vira uma obsessão. Então aplique isso. Contato zero, de verdade. Não olhe as redes dele. Não pergunte por ele. Não fique analisando os stories. Siga com a sua vida. Reinvente seus dias. Transforme cada minuto sem ele em um novo capítulo de evolução pessoal. A sua distância não é frieza, é reposicionamento. E esse reposicionamento não acontece só por fora. Acontece dentro de você. É como se em silêncio você dissesse: eu já não estou mais onde você me perdeu. Você está reorganizando seus pensamentos, suas prioridades, seus valores. Você não é mais a que espera uma mensagem. É a que constrói o próprio caminho. E essa independência emocional é magnética. Pare de tentar ser lembrada. Se torne inesquecível. Porque quando você muda a sua energia, você muda o jogo. Você não está aqui para ser mais uma opção. Você está aqui para ser aquela mulher que não precisa mais implorar. Agora é ela quem é escolhida. Lição 3. A lei da escassez. O ar sempre está aí, né? Mas como se um dia te faltou o ar, nem que fosse por alguns segundos, você sabe o quanto ele é valioso. Com a sua presença emocional acontece o mesmo. Quando você está sempre ali, disponível, você vira parte da paisagem. Mas quando você corta esse fluxo, tudo muda. A sua escassez emocional começa a ativar um turbilhão na mente dele. Perguntas que ele não consegue responder de imediato. Por que ela não está mais aqui? O que aconteceu? Será que ela não me quer mais? Esse caos de dúvidas
essa incerteza, é muito mais poderosa do que qualquer poema, do que qualquer mensagem cheia de declarações. Porque agora, amiga, você não é mais certeza. Você virou um mistério. É como aquela planta que sempre foi regada e de repente começa a murchar. Só então alguém percebe o valor que ela tinha. Ou como aquele pão que sempre estava na mesa e ninguém ligava. Até o dia em que some e de repente todos sentem falta. Isso não é só uma estratégia. É uma lei da vida, a lei da escassez. Os economistas conhecem, os psicólogos confirmam e as mulheres sábias aplicam. Quando algo é raro, o valor dele dispara. E a sua atenção, sua energia, seu amor não são exceção. Sêneca já dizia, não valorizamos o que temos, até perdermos. Mas escuta bem, a mulher verdadeiramente forte não age para ser valorizada. Ela age para permanecer no próprio centro. Ela não busca reconhecimento, mas a sua presença é sentida e a sua ausência ecoa. Esse princípio vale para tudo na vida, não só no amor. Já percebeu? As pessoas mais ocupadas, as que escolhem onde colocam o tempo e a energia, são sempre as mais respeitadas. Não é coincidência. Uma amiga minha vivia assim. Estava sempre disponível. Mensagens, ligações, favores, a qualquer hora. Ele não valorizava, até que um dia ela se cansou. Desapareceu. Começou a postar fotos treinando, viajando, crescendo. Não bloqueou, não mandou indiretas, não fez textão. Simplesmente se tornou inacessível. O resultado? Ele voltou, confuso, incomodado, procurando qualquer desculpa para tentar um contato. Mas aí já era tarde. Ela não estava mais ali emocionalmente. E isso, amiga, foi mais forte e mais cruel do que qualquer discussão. Percebe o padrão? A abundância cria comodismo. A escassez cria urgência. Enquanto você estava sempre disponível, ele podia se dar ao luxo de te ignorar. Mas quando você some, quando se torna rara, a mente dele começa a trabalhar horas extras. Você deixa de ser algo garantido, vira uma possibilidade perdida. E isso gera um tipo de ansiedade que nenhuma mensagem poderia provocar. A escolha do foco. Por isso, a partir de hoje, limite sua disponibilidade. Não responda na hora. Não esteja sempre lá. Mas não faça isso como um jogo vazio. Faça porque, de fato, você está ocupada construindo algo muito maior. Você mesma. Se ele quiser saber de você, que ele tenha que se esforçar para encontrar a nova mulher que você está se tornando. Mas atenção, não é para se fazer de difícil de forma forçada, nem criar joguinhos bobos. É porque agora o seu tempo, a sua energia e o seu foco estão em outra direção. Seu crescimento, suas metas, sua paz. Quando você realmente mergulha no seu próprio desenvolvimento, a escassez emocional acontece naturalmente. Não sobra espaço para implorar por atenção. Você está ocupada demais erguendo o seu império interior. Ser emocionalmente escassa não é ser fria. É ter inteligência emocional na sua forma mais pura. Enquanto muitas correm atrás, você caminha firme em direção ao seu próprio centro. E isso não só se nota, se deseja. Lição 4. O renascimento interior. Pare de distribuir a sua energia como se ela não tivesse valor. Se torne tão valiosa que ele não consiga te ignorar, mesmo que tente. O seu renascimento pessoal não é um truque. É uma necessidade, uma urgência silenciosa que grita lá do fundo da sua alma. Porque se você continuar sendo aquela mulher emocionalmente dependente, insegura, vazia, mesmo que ele volte, o que haverá não será força, será desespero disfarçado. Mas quando você começa a se reconstruir a partir da dor, sem pressa, mas com firmeza, algo dentro de você começa a mudar. E essa mudança é sentida, mesmo que ele não te veja, mesmo que não te escreva. Porque energia não se manda por mensagem, se percebe,
É como ver uma casa destruída e meses depois, no mesmo lugar, encontrar um prédio luxuoso. Quem viu os escombros não consegue evitar o espanto diante do que foi construído ali. Essa é você. Uma reconstrução total. Não só de aparência, mas de estrutura, de autoestima, de dignidade, de essência. Porque isso não se trata de mudar o corpo ou postar frases de autoajuda nas redes. Isso seria só maquiagem emocional. O que realmente transforma é o que não se vê. É a paz que você sente ao estar sozinha. A força que construiu em silêncio. As partes de você que redescobriu quando parou de viver em função de outro. O renascimento pessoal é quase uma alquimia. Transformar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. E isso não se pode fingir, nem acelerar, nem comprar. Exige trabalho interno. Exige se encarar, romper padrões, curar feridas, silenciar os medos. Mas cada passo que você dá te afasta daquela versão que precisava de aprovação e te leva cada vez mais perto da sua versão mais verdadeira. Como dizia Sêneca, enquanto viver, continue aprendendo a viver. Esse é o verdadeiro renascimento. Entender que nunca é tarde para ser a sua melhor versão. E que a dor não foi sua inimiga, foi sua mestra. Lembro de uma amiga que foi deixada logo depois de perder o emprego. Desabou. Chegou ao fundo do poço, mas não ficou ali. Se reconstruiu, cuidou do corpo, se formou em algo novo, lançou um projeto. Um ano depois, ele reapareceu. E sabe o que ela fez? Agradeceu. Porque se aquela ruptura não tivesse acontecido, ela jamais teria despertado. Ele procurou a mulher que havia deixado, mas encontrou uma completamente diferente. Mais forte, mais focada, inalcançável. E isso não é um caso isolado. É um caminho, um padrão, um processo que muitas já trilharam. E que você também pode trilhar, se compreender essa verdade. Lição 5. O rejeição não é o fim. Quando você entende essa verdade, o rejeição não é o fim. É o começo de algo novo. A dor de um término pode ser o combustível mais poderoso para a sua evolução pessoal, se você souber usá-la como gasolina e não como desculpa. E o mais bonito, o mais libertador, é que com o tempo você percebe que já nem importa mais se ele volta ou não. Porque você descobre que o que você realmente buscava não era a validação dele, era a sua. O amor que você precisava recuperar era o amor por você mesma. Então faz o seguinte, pega papel e caneta hoje mesmo. O que você quer melhorar em si? Seu corpo, sua mente, seus hábitos, suas metas. Comece a trabalhar nisso, todos os dias, mas não por ele, por você. Porque quando você se torna inalcançável, eles procuram. E se voltarem, não será por necessidade, será por admiração. O renascimento pessoal é o caminho mais difícil, mas também o mais recompensador. Enquanto muitas ficam esperando uma mensagem, você espera por resultados. Enquanto algumas imploram por atenção, você cultiva a força interior. E essa é a diferença entre quem suplica e quem escolhe. Não peça uma nova chance. Construa-se de forma tão poderosa que ele tenha que pedir. E se pedir, que a decisão esteja nas suas mãos, porque quem se transforma não implora. Quem se transforma, escolhe. Lição 6. A armadilha do contato e o magnetismo do silêncio. Agora vamos falar da próxima armadilha. A armadilha do contato e o magnetismo do silêncio. O que ele não sabe sobre você enlouquece. Depois do término, muita gente cai nessa armadilha. Manter o contato. Acreditam que se continuarem por perto, mostrando sua melhor versão, um dia ele vai perceber o que perdeu. Mas aí está o erro. Manter o contato só faz uma coisa: deixar ele confortável. Porque enquanto ele sabe que você ainda está ali, ao alcance de uma mensagem, de um stories, de um oi, não há urgência,
não há perda, não há valor. E o que está garantido não se valoriza. Sabe o que tem poder real? O silêncio absoluto. Não é bloquear, não é escrever, não é reagir. É simplesmente sumir emocionalmente. Porque quando você some, quando a sua energia desaparece, ele começa a imaginar. E a mente masculina, quando não tem informação, cria histórias. Será que ela já está com outro? Será que já me superou? Por que não me procura mais? Será que me esqueceu? Isso não é indiferença. É desejo disfarçado. É atenção disfarçada de dúvida. É como uma série que, de repente, para de lançar episódios. O que o público faz? Procura spoilers, cria teorias, se desespera. O mesmo acontece quando você some sem dar explicações. Você se torna uma história inacabada. E histórias inacabadas obsessionam. A mente humana é assim. Ela precisa completar, entender, fechar ciclos. Quando você corta o contato de verdade, sem drama, sem indiretas, cria um espaço que a mente dele vai tentar preencher repetidamente. E nesse processo, ele ativa pensamentos e sentimentos que nenhum texto seu jamais conseguiria provocar. Porque quando você se cala, a mente dele começa a falar. O que ele projeta na sua ausência é muito mais intenso do que qualquer explicação sua. O silêncio é como uma tela em branco, na qual ele mesmo pinta os próprios medos, desejos e arrependimentos. Epicteto já dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Aqui é igual. Não explique o seu afastamento. Não avise que está indo embora. Não peça licença para se retirar. Simplesmente viva. Desapareça com dignidade. Silencie com elegância. Porque o silêncio não se justifica. Ele se impõe. Te conto um caso. Um rapaz bloqueou a ex de tudo. Instagram, WhatsApp, tudo. E ela? Não fez nada. Nenhum movimento. Sem indiretas. Sem drama público. Sem súplicas. Apenas silêncio. Foco. Evolução. Meses depois, ele apareceu mandando mensagem de uma conta fake. Como você está? Coincidência? Não. Psicologia pura. Quando você não dá acesso, você gera obsessão. O que não se pode ter se torna exatamente o que mais se deseja. E esse princípio funciona porque toca algo primitivo, brutal, humano. O medo de perder algo de forma irreversível. Enquanto você está ali, disponível, ele sente que pode voltar quando quiser, que tem tempo, que tem opções, que tem o controle. Mas quando você desaparece por completo, sem aviso, sem cena, a mente dele entra em estado de alerta. O medo real de te perder para sempre se ativa. E esse medo move mais do que qualquer emoção. Nada de likes, nada de como você está, nada de assistir stories, silêncio total. E enquanto você guarda esse silêncio, você precisa estar fazendo algo que justifique a sua ausência. Estudando, treinando, empreendendo, se curando, evoluindo. Porque quando você reaparecer, se reaparecer, não pode ser a mesma. Tem que ser uma nova versão, uma que o deixe sem palavras. Esse silêncio não é passivo, é profundamente ativo. Você não está esperando ele voltar. Você está construindo uma vida tão cheia, tão completa, tão sua, que a presença ou ausência dele não determina mais a sua felicidade. Quem busca, incomoda. Quem desaparece, intriga. E a intriga é o primeiro passo do desejo. Se você continua falando, não dá espaço para que ele sinta a sua falta. Mas quando você se cala com propósito, ele começa a gritar por dentro. E guarde isso. O silêncio magnético não é uma tática temporária. Não é um joguinho para trazê-lo de volta. É um novo estilo de vida. Um estado mental, onde você já não depende mais da atenção dele para se sentir completa. Porque a mulher que se reconstrói em silêncio se torna inesquecível. As noites de choro, as manhãs de ansiedade, os dias de dúvida. Tudo isso faz parte do processo. Não fuja. Não negue. Viva. Cada lágrima é uma semente. Cada silêncio é um ato de amor próprio.
Cada dia sem contato é uma declaração silenciosa de que você não vai mais se abandonar por ninguém. E o mais poderoso de tudo isso é que chega um momento em que você já não está mais fingindo estar bem. Você está bem. Não é mais fachada de força. É força construída. Você não pensa mais em como tê-lo de volta. Pensa em como nunca mais se perder de si mesma. Esse, amiga, é o verdadeiro renascimento. Não aquele feito para impressioná-lo, mas aquele que te liberta. Ele não volta porque você o chama. Ele volta porque, um dia, percebe que a mulher que ele deixou já não existe. E se voltar, não é mais ele quem escolhe. É você. Porque aquela que antes implorava por amor morreu. E no lugar dela, nasceu uma mulher completa, centrada, livre. Então, na próxima vez que sentir saudade, pergunte a si mesma: sinto falta dele ou sinto falta da versão de mim que se perdia por ele? Lembre-se disso todos os dias. Você não está sozinha. Você está com você. E quando está com você, já tem tudo o que precisa. Não tenha medo de sentir a dor. Tenha medo de se estagnar nela. Porque a dor que não se transforma vira ressentimento. Mas a dor atravessada com consciência vira sabedoria. Hoje não se trata de como fazer ele voltar. Se trata de garantir que você nunca mais se perca por ninguém. Ou você pode renascer como uma mulher impossível de substituir. E se depois de todo esse processo ele decidir voltar, não será mais para aquela mulher que ele deixou. Porque você já não estará mais ali, de braços abertos, com o coração na mão. Você estará centrada, firme, focada no seu crescimento, nas suas metas, em você. E desse lugar de plenitude, você terá o poder de decidir se ele merece ou não um lugar na sua nova vida. Agora me conta, em qual parte desse vídeo você sentiu que eu estava falando direto com você? Qual foi a frase que fez você pensar: era exatamente isso que eu precisava ouvir? Sua história pode inspirar outras mulheres que hoje estão onde você já esteve. E para dar o primeiro passo, aqui vai o desafio dos 7 dias. Uma nova você. Não olhe o perfil dele, não escreva, não procure. Em vez disso, treine, leia, aprenda algo novo. Faça aquilo que você adiou por causa dele. 7 dias de silêncio, 7 dias de reconstrução, 7 dias com você mesma. Esse é o seu campo de treinamento. Cada dia conta. Talvez pareça pouco, mas até a viagem mais longa começa com um único passo. E esses 7 dias podem ser o ponto de virada que mude a sua história para sempre. Um dia de cada vez. Um pensamento de cada vez. Uma ação de cada vez. Não subestime o poder de uma semana de decisões conscientes. 7 dias são suficientes para criar impulso, romper padrões e começar a se sentir diferente. E quando você provar o gosto de viver a partir do seu próprio centro, não vai mais querer voltar atrás. Se você realmente se comprometer, escreva para si mesma: começo o desafio hoje. E depois de uma semana veja quem você está se tornando. Porque isso aqui não é só um desafio emocional. É o primeiro passo para a sua versão mais forte. Cada vez que você resiste ao impulso de procurá-lo, você fortalece o seu músculo de autocontrole. Cada vez que você investe em si mesma, em vez de se consumir por ele, você está depositando na sua conta de valor pessoal. Cada decisão consciente te aproxima da mulher que você sempre esteve destinada a ser. E se em algum momento você falhar, se cair, se num dia desses se pegar espiando o perfil dele ou escrevendo uma mensagem, não se culpe. Levante, sacuda a poeira e recomece. O processo não precisa ser perfeito para ser poderoso. O que importa não é a velocidade, é a direção. Levante a cabeça. A dor não define quem você é. O que você faz com ela, sim. Você não está aqui para ser a segunda opção de ninguém.
Está aqui para ser a prioridade da sua própria vida. Não importa o quanto você tenha caído. Se hoje você decide levantar com intenção, você já está vencendo. Não pare. Não se distraia. E nunca mais se abandone por ninguém. Até o próximo vídeo. E até lá, mantenha-se inalcançável. E lembre-se sempre disso. O amor verdadeiro não se implora, se atrai. E a mulher que atrai não é a que mais suplica. É a que mais brilha com a própria luz. Você pode ser essa mulher.